Seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Estão preparados? Vamos começar. Primeira pergunta. Quem é o pão da vida? Número 1, Davi. Número 2, Jesus. Número 3, Paulo. Número 4, Moisés. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Jesus. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós, eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 43 e 48. Segunda pergunta. Como se chamava o homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus? Número 1, Judas. Número 2, Lázaro. Número 3, Simão. Número 4, Pedro. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Simão. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Terceira pergunta. Há quantos dias Lázaro estava morto quando Jesus o ressuscitou? Número 1, 2 dias. Número 2, 3 dias. Número 3, 4 dias. Número 4, 5 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 4 dias. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. João, capítulo 11, versículo 17. Quarta pergunta. Qual profeta compôs uma lamentação sobre o rei Josias? Número 1, Jeremias. Número 2, Elias. Número 3, Naum. Número 4, Eliseu. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Jeremias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas na coleção de lamentações. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 25. Quinta pergunta. Qual o nome do nobre dentre os fariseus que Jesus o instruiu acerca do novo nascimento? Número 1, Nicodemos. Número 2, Apolo. Número 3, Gamaliel. Número 4, Natanael. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 1 e 5. Sexta pergunta. Quem era conhecido por ser coletor de impostos? Número 1, Jonas. Número 2, Zacarias. Número 3, Zaqueu.
Número 4, Lucas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Zaqueu. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Lucas, capítulo 19, versículo 2. Sétima pergunta. Qual a cidade natal de Pedro? Número 1, Tarso. Número 2, Samaria. Número 3, Betsaida. Número 4, Damasco. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Betsaida. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. João, capítulo 1, versículo 44. Oitava pergunta. Quantos anos ainda viveu Noé após o dilúvio? Número 1, 200 anos. Número 2, 250 anos. Número 3, 300 anos. Número 4, 350 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 350 anos. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Gênesis capítulo 9, versículo 28. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote na prisão de Jesus? Número 1, Pedro. Número 2, Tiago. Número 3, João. Número 4, Judas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Pedro. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João, capítulo 18, versículo 20. Décima pergunta. Quem liderou o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho? Número 1, Moisés. Número 2, José. Número 3, Elias. Número 4, Jonas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Moisés. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés seu servo. Êxodo capítulo 14, versículo 27 e 31. 11ª pergunta. Qual discípulo traiu Jesus? Número 1, João. Número 2, Tiago. Número 3, Judas. Número 4, Pedro. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Judas.
Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando um bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. João capítulo 13, versículos 21, 25 e 26. 12ª pergunta. Qual cidade teve suas muralhas derrubadas ao toque de buzinas e gritos? Número 1, Jericó. Número 2, Samaria. Número 3, Atenas. Número 4, Corinto. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Jericó. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Josué, capítulo 6, versículo 20. 13ª pergunta. Qual discípulo só acreditou na ressurreição de Jesus após tocá-lo nas mãos e do lado? Número 1, João. Número 2, Pedro. Número 3, Tomé. Número 4, Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal nos cravos, em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. João capítulo 20, versículos 24 e 25. 14ª pergunta. O que os discípulos colheram para comer no dia de sábado e os fariseus reclamaram para Jesus? Número 1, tâmaras. Número 2, romã. Número 3, espigas. Número 4, uvas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, espigas. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mateus capítulo 12, versículo 1 e 2. 15ª pergunta. Qual dos discípulos abaixo era irmão de Pedro? Número 1, João. Número 2, André. Número 3, Tiago. Número 4, Judas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, André. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2, que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. João, capítulo 1, versículo 40. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
João capítulo 11, versículo 25. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!